E aí, Gus aqui, mais um exercício aqui do Exercisme, nessa playlist maravilhosa, né, onde a gente está resolvendo aqui exercícios dessa plataforma em JavaScript. Se você ainda não é inscrito aqui nesse canal, cara, peço para você se inscrever, deixa o like aqui nesse vídeo também, deixa um comentário assim, ó, escreve Mixed Juices, que eu vou saber que você me ama, tá bom? Isso ajuda muito a esse vídeo chegar para mais pessoas e, pô, ajudar outras pessoas também, beleza? Hoje vamos ver aqui, ó, esse exercício. Ele traz aqui outros tipos de loop, né? Deixa eu já colocar aqui em português do Brasil, Brasil! E traz aqui outros tipos de loop, né? A gente viu no vídeo anterior loop for, que eu particularmente gosto mais, mas aí é uma questão de gosto pessoal. A gente tem também o while, né? Ou seja, né, ele vai fazer alguma condição enquanto aquela condição for verdadeira, né? Então ele fica enquanto for verdadeira. A gente também tem a outra condição aqui do while, que é fazer alguma coisa enquanto uma condição for verdadeira. Isso aqui pode, inclusive, substituir um loop for. A gente vai até usar isso aqui para resolver um dos exercícios. E também tem aqui o while, né? Ó, a junção aqui uma forma de aplicação do while, né? Então, enquanto essa afirmação aqui ela for verdadeira, você vai fazendo aquele negócio ali, então ele fica até aquela condição aqui não for verdadeira. Outra forma também de loop, né? Ou de condição if, né? Então, lógica condicional. Ao invés de a gente usar if, quando você tem uma porrada de opções, então se tal coisa, fazer um monte de if, else, if, papapá, a gente pode usar também essa função aqui chamada switch case, que é o quê, né? A gente vai usar o switch, e aí caso essa opção aqui seja a verdadeira, ele faz alguma coisa. Caso seja essa, é como se a gente estivesse encadeando aqui um monte de ifs, tá? É uma outra forma de escrever esse tipo de solução. Então aqui explica direitinho um pouco mais, vou pular essa parte, porque daí é sua obrigação ir atrás e estudar também. Vamos lá, ó. Determine quanto tempo leva para misturar um suco. Limei gosta de avisar com antecedência aos clientes quanto tempo eles terão que esperar por um suco do cardápio que pediram. Ela tem dificuldade em lembrar os números exatos porque o tempo que leva para misturar os sucos varia, né? Então, o Pure Strawberry Joy, ele leva 0,5 minutos, meio minuto, 30 segundos. O Energizer e Green Garden levam 1 minuto e meio cada. O Tropical Island leva 3 minutos e o All or Nothing leva 5 minutos para poder fazer. Para todas as outras bebidas, por exemplo, ofertas especiais, podemos assumir um tempo de preparação de 2 minutos e meio. Qualquer outra coisa diferente disso daqui a gente pode colocar 2 minutos e meio. Tá bom. Para ajudar seu amigo, escreva uma função time to mix juice para que pegue um suco do cardápio com argumento e retorne o número de minutos necessários para preparar aquela bebida. Então tá vendo aqui que a gente vai ter uma condicional com várias opções, né? Então, por exemplo, eu poderia fazer um if, né? Então, se for isso aqui, vai ser 5 minutos, meio minuto. Se for Energizer e tal, se for... Funciona também, é uma forma, né, de você resolver esse problema. Mas para a gente aplicar aqui o que foi trazido, né, como conteúdo, a gente pode aplicar o switch case nesse caso, tá bom? Que é o que eu vou fazer aqui agora. Então, ó, essa primeira função aqui eu já vou apagar essa linhazinha. E a gente vai fazer o quê? Ó? A hora que você digita switch aqui no seu VS Code, já vai aparecer para você um autocomplete aqui nesse segundo, onde começa com esse quadradinho. Ele já traz aqui a estruturinha, então você pode pular essa parte de ficar escrevendo essa parada, né? Então já vai ali direto. Como é que funciona essa pega aqui, ó? A gente está recebendo o nome do suco, aqui, ou da bebida, como parâmetro. Então aqui dentro do switch, tá vendo que eu tenho o key e o value? Ou o que é o value? O key é o valor ou a condição que eu estou recebendo. Então eu vou receber o name. Beleza? Então eu vou receber o name aqui é uma string, né, que eu estou recebendo. Caso esse name aqui, ó, seja, e aí a gente vai fazer as variações, né? Então, ó, deixa eu pegar lá, ó. Se for Pure Strawberry Joy, então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui, ó, se for isso aqui, 2 pontos, e aqui embaixo eu coloco o que vai acontecer caso o valor de name seja Pure Strawberry Joy. Nesse caso, eu vou só retornar
0,5, né? Que era o tempo aqui que demora para fazer esse suco. O que é esse break aqui, cara? Esse break é o seguinte, porque vamos imaginar o seguinte aqui, ó. Eu vou ter um outro case. Esse outro case vai ser o quê? O outro suco aqui, ó, o Energizer. Energizer, né? Um energético violento. Então tá aí, ó. Se for isso aqui, eu vou fazer outra coisa. Então eu vou retornar. Qual que era o tempo lá mesmo? Energizer e Green Garden leva 1 minuto e meio cada. Então aqui, ó, eu vou retornar 1,5. Ah, como é que eu sei? Dá pra gente ver aqui, né? A forma como a gente retorna, aqui tá só o número, né? Então por isso que eu coloquei aqui 1,5. E aí eu vou tendo os outros cases. Esse break ele vai fazer o seguinte, caso essa condição aqui ela for verdadeira, ou seja, ele encontrou isso daqui, ele faz alguma coisa aqui dentro e aí ele breca, ele para a execução do switch case, porque se você já encontrou a opção que você queria. Se não, se você não coloca o break, ele continua perguntando para todos. Imagina só, numa condição que todas as opções você já resolveu ela, mas ele vai continuar perguntando, então você vai ter processamento à toa ali na sequência. Como eu estou fazendo um return aqui da função, então isso daqui vai ser desnecessário nesse caso, porque ele já vai retornar a função e, consequentemente, vai finalizar o meu processo aqui, tá? Mas essa aqui é a pega. Então, ó, eu vou copiar aqui, vou colocar o case aqui na parte de baixo e a gente vai fazendo aqui todas as opções. Eu tenho o Energizer e o Green Garden, eles demoram o mesmo tempo. Eu posso vir aqui e fazer um outro aqui, ó, Green Garden, beleza. Aí vamos pro próximo. Opa, aí eu tenho que copiar aqui, ó. Eu vou fazer um Shift Tab aqui pra gente identar. Ou senão você pode botão direito aqui e encontrar o Format Document aqui também, que ele faz a formatação para você, caso você tenha preguiça. Green Garden, então já foi. Tropical Island, a nossa island, né? A nossa ilha tropical. Então tá aqui, ela demora 3 minutos. Então aqui, ó, eu vou retornar o número 3. E o último case vai ser o não sei o que lá, or nothing, né? Esqueci agora o nome do bagulho. All or nothing, tudo ou nada. Tudo ou nada leva 5 minutos. Então vamos ver aqui e colocar aqui o último levando 5 minutos. Tá vendo que nessa forma é uma forma diferente de você fazer um monte de if else aqui, né? Então, ou else if, né, no caso. Então, se não for esse, então é esse, então é esse. O switch case, ele fica supostamente fica um pouco mais elegante. E aí a gente tem um cenário aqui que fala o seguinte, ó, para todas as outras bebidas, por exemplo, ofertas especiais, você pode assumir um tempo de preparação de 2 minutos e meio. O que significa isso? Eu passei aqui em todos os cases, nenhum valor deu match aqui com o valor que a gente recebeu aqui como name, e aí eu faço o que, cara? Eu vou cair na onde? Como diria Craque Neto. Eu caio nesse valor default aqui, ó, que é o valor padrão. Então, caso não seja nenhum case entre, eu vou fazer o quê? Eu vou retornar 2.5. Então, qualquer valor diferente de uma dessas strings aqui que name receber, ele vai retornar 2.5. É isso aqui que acontece, eu também não preciso do break aqui neste caso. Vamos ver aqui, ó, vou executar npm run teste, ou só npm teste também ele funcionaria. Ó, que delícia. Já passamos em 3 testes aqui no Jest, e inclusive os 3 aqui para resolver essa primeira função, seja função resolvida com sucesso. Deixa eu apagar já essa linha aqui e vamos para o próximo. 2. Restabeleça o suprimento de rodelas de limão. Vou pular essa partezinha aqui de enrolação. Implemente a função limes to cut, que pega o número de fatias de limão que limei precisa cortar e uma matriz representando o suprimento de limão inteiro que ela tem em mãos. Ela pode obter 6 fatias de small, então quando o valor aqui for small, né, eu tenho um limão pequeno, eu consigo 6 fatias. Quando o limão for medium, né, o médio, eu consigo 8 fatias, e quando for grande, né, for large, eu consigo 10 fatias de limão. Ela sempre corta os limões na ordem
em que aparece na lista, ou seja, índice 0, 1, 2, etc. Começando pelo primeiro item. Ela continua até atingir o número de fatias de que precisa ou até ficar sem limão. Acabar. Limei e gostaria de saber com antecedência quantos limões ela precisa cortar. A Limes to Cut Function, né, a função aqui, deve retornar o número de limões a serem cortados. Então tá aí, ó. Nesse caso aqui, olha só que interessante. Eu tenho o número 25. Então, ó, o número de fatias de limão que ela precisa cortar. Então, esse número 25 aqui, eu sempre falo isso em todos os vídeos, né? Que o mais importante de tudo é você entender o que o problema aqui está perguntando para você. Para você entender o que está acontecendo aqui. O primeiro número, o primeiro argumento que a gente recebe na função é a quantidade de fatias que ela precisa cortar. E aí ela recebe essa matriz aqui, esse array com os tamanhos dos limões aqui que ela vai cortar ou não. Então, ó, a gente pode fazer o seguinte. Deixa eu colocar minha calculadora aqui, ó, pra gente fazer o cálculo, fazer meio que uma provinha aqui, ó. O primeiro, o small, ele tem 6 fatias, então 6 fatias, beleza. Vai pro próximo, mais 6, beleza. Mais large, o large são 10, então 10 fatias. Agora, tá vendo que eu preciso de 25 fatias, eu já tenho 22. Então é menos. Vou pro próximo. O próximo é o medium aqui, ó. O medium, ele tem 8 fatias, mais 8. 30. Então aqui eu consegui a quantidade de fatias que eu precisasse, mesmo que eu precise com um pouco mais, né? No fim, quantos limões eu precisei? 1, 2, 3, 4. 4 limões. E aí eu retorno 4. É isso que eu preciso fazer. Então, tá vendo que eu preciso fazer uma espécie de tabelinha onde eu sei a quantidade de limões que eu tenho a partir de uma string. Então, a partir desse nome de string aqui. Então, nesse caso, a gente também pode utilizar um switch case, por exemplo, ou fazer isso de forma para poder fazer de uma forma específica. Então, quando o case for small, então a gente pega 6 fatias. Quando for large, pega 10. Quando for medium, pega 8. E a gente vai somando e aí a gente faz de um jeito que eu vou ter que iterar esse array aqui e ir somando até conseguir essa quantidade e aí eu pego quantas vezes eu andei aqui nesse array. Essa aqui é a pega aqui dessa função. Então, imagina, viaja antes de começar a codar. Depois que você entendeu, aí você começa a escrever código aqui. Não inverta as ordens, porque senão vai dar ruim, cara. Olha só. Eu vou declarar aqui 2 variáveis que vão me ajudar, né? Variáveis complementares. Eu vou chamar de total slice, que é o total de fatias, vai começar em 0. E eu também vou declarar uma variável chamada total limes, que é o que eu vou retornar no final lá, que é a quantidade de limões aqui que eu estou pegando, tá? Vou pegar essas duas variáveis. Como eu vou iterar o meu array, então eu vou passar por todos os elementos do meu array e vou ver qual que é a string que eu estou retornando, eu vou fazer um loopzinho aqui, ó, let index igual a 0, porque eu vou começar desde o primeiro elemento do meu array até o último, né? Eu vou iterar ele inteiro, até meu index ele ser menor do que o meu limes.length, né? O meu segundo parâmetro aqui é o que eu recebo o array de strings, né? Index mais igual a 1. Beleza. Desse jeito aqui, nesse loop, eu vou iterar todos os meus elementos. Deixa eu pegar aqui um teste aqui, né? Só para a gente ver no segundo describe. Então, por exemplo, ó, eu estou recebendo esse array aqui como argumento. Small, large, medium, papapá. Então eu vou iterar isso aqui tudo e eu tenho que pegar a quantidade de fatias com cada um aqui que vai fazer. Então, ó, aqui dentro eu posso fazer a seguinte pergunta. Se o meu total slice, porque o que eu vou fazer?
Para cada um deles, eu vou perguntar, ó, é small? Então, eu somo 6 aqui nesse total slice. É medium? Então, eu vou somar 8. É large? Eu vou somar 10. Até ficar uma condição onde eu passo o número que eu estou recebendo aqui de wedges needed, né? Que é a quantidade de fatias que eu preciso. Daí eu paro. Para cada vez que eu itero o meu array, eu faço o incremento de 1 aqui no total limes e aí no final eu vou saber quantos limões eu tenho, tá bom? Então aqui, ó, se o total slice ele for menor do que o meu wedges needed, né, menor do que a quantidade de limões, de fatias ali que eu preciso, então eu faço alguma coisa, porque é menor, então eu preciso de mais um, eu preciso iterar mais um. Aí aqui eu vou fazer um switch casezinho da alegria, cara. Porque, ó, aqui dentro eu vou receber, então, o nome da string que eu estou iterando lá do meu array. O que vai ser? O limes index, né? O valor que eu estou recebendo aqui do index que eu estou iterando do meu loop. Esse valor aqui, ó, eu vou colocar aqui os valores, né? O primeiro é o small, ele tem 6 fatias. Então, quando for small, o que eu vou fazer? Vou fazer aqui, ó, o total slice. Eu vou incrementar 6. Beleza? E o total limes, eu vou incrementar 1. Incrementei 6 aqui nessa variável, que é a quantidade de fatias, e 1 aqui na quantidade de limões. Beleza, fiz isso aqui. Aí, nesse caso, eu preciso do break. Então, break, eu não preciso mais ir para o próximo, porque eu já encontrei o caso small. Então, show de bola. Eu vou fazer isso aqui 3 vezes, mudando ali o valor, obviamente, né? Ao invés de small, é medium. Eu vou somar 8 aqui. E, por fim, eu vou fazer mais uma vez com o large. E aí o large ele vai incrementar 10 aqui no meu total slice. Show de bola. Nesse caso, eu não preciso de um valor default aqui, então eu posso tirar. O switch case ele não te obriga a ter um default velho, tá? O valor padrão ali, caso não entre nenhum. Nesse caso, como eu não tenho, caso ele não entre nenhum aqui que ele receba um valor diferente de um desses 3, ele simplesmente não vai fazer absolutamente nada, tá? É isso que vai acontecer no final. Então, olha só que legal. Ele vai no primeiro. Então, vamos supor que o primeiro é small. Então, beleza. Ele vai entrar aqui, ó, o total slice é 0. 0 é menor do que o valor que eu estou recebendo aqui, ó. Nesse primeiro elemento aqui, ó, no primeiro teste, eu estou recebendo o número 42. Então, ele vai lá, 42. 0 é menor do que 42? Sim. Então, ele vai entrar nesse switch case. Ele vai ver que é small. Então, ele entrou no small, ele soma 6 e soma 1 no total limes. Beleza. Então, vai. Até o final, ou até, no caso, disso daqui não ser verdade, né? Então, se o total slice não for menor, então significa que a gente já ultrapassou o valor desse wedges needed aqui, e aí acabou, show de bola, né? Tchau e benção. No final, vou retornar o total limes, né? A quantidade de limões que eu iterei. Vamos executar aqui essa brincadeira. Tinha 3, né? Agora tem 7. Aí, ó, passamos em todos os testes aqui também. Show de bola, conseguimos fazer. Então, tá vendo? É legal que a gente pode juntar vários conhecimentos. Então, eu fiz um loop for. Dentro do loop for, eu fiz uma condição if. Dentro de um if, eu utilizei switch case. Então, uma estrutura ali dentro da outra para resolver o nosso problema. Lindo! Vamos para o terceiro e último caso aqui, ó, o último exercício. Para facilitar a transferência... Vamos entender aqui o negócio. Limei sempre trabalha até às 15 horas. Então, o seu funcionário Dmitry assume. Muitas vezes há bebidas que foram pedidas, mas ainda não estão preparadas quando o turno de Limei termina. Dmitry preparará então os sucos restantes. Para facilitar a transferência, implemente uma função chamada Remaining Orders, que calcula o número de minutos restantes do turno de Limei
e uma variedade de sucos que foram pedidos, mas ainda não preparados. A função deverá retornar aos pedidos que Li-Mei não puder começar a preparar antes do final da jornada de trabalho. O tempo restante do turno será sempre maior que 0. Beleza. A variedade de sucos a preparar nunca ficará vazia. Além disso, os pedidos são preparados na ordem em que aparecem no array. Se Li-Mei começar a misturar um determinado suco, ela sempre terminará. Beleza. Mesmo que tenha que trabalhar um pouco mais, se não houver mais pedidos restantes que Dimitri precisa cuidar, um array vazio deverá ser retornado. Então, olha só. Aqui a gente precisa voltar lá no primeiro, né? Para saber aqui a quantidade de tempo que cada tipo de bebida demora para ser feito, né? Então a gente pode até usar aquela função ali que já está pronta para calcular isso. E aqui eu recebo a quantidade de minutos ali a mais, né, que eu preciso. Então, olha só, nesse caso aqui, eu tenho 5 minutos, ou 5 tempos aqui, né? É minutos, né? Energizer. O Energizer, se a gente for ver aqui, ó, ele leva 1 minuto e meio. Então, foi lá 1 minuto e meio, 1,5. All or Nothing, ele demora 5. Então já foi 6,5. Só que como esse daqui era menor, então ele começou a fazer esse aqui, acabou o turno dele, né? Ou dela, não sei. Então ele terminou de fazer esses dois. Então qual que foi que ele teve que deixar para o próximo, para o Dimitri? Foi só o Green Garden. Essa é a pega que a gente precisa fazer. Tá vendo? Bate a cabeça um pouquinho aqui para você entender que depois que entendeu, tipo, não é que vai ser fácil, mas pelo menos você sabe o que você tem que fazer, né? Vamos lá, ó. Nesse caso aqui, eu vou utilizar... Eu não gosto de utilizar essa estrutura, tá? Particularmente falando, mas eu vou usar aqui só para usar o que foi colocado aqui, tá? De tipo diferente de forma de você resolver. Que é com o do while. Então, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o do de fazer, né? Ele vai fazer alguma coisa enquanto uma condição for verdadeira. No fim, isso aqui é um loop for de uma outra forma, né? Uma escrita diferente, né? Mas é a mesma coisa. Vamos lá, deixa eu deixar aqui, mas eu vou fazer com o do while aqui só para a gente entender a parada. Olha só, eu vou declarar uma variável aqui chamada index igual a 0. Aqui eu não consigo declarar, tipo, qual que é o início, né, dentro do do. Então eu vou declarar o index igual a 0 aqui, porque eu vou ter que iterar todos os elementos aqui de orders, que vai ser esse array, e calcular quanto tempo cada suco demora e aí fazer a diferença aqui com o time left. Né? Essa aqui é a pega. Então, ó, vou fazer aqui a estruturazinha do do. Deixa eu ver se ele vai fazer um do while aqui, ó. Do while. Toma. Beleza. Dentro desse do, o que eu vou fazer? Vou fazer um ifzinho. Se o meu index, porque eu preciso iterar todos, então eu também consigo fazer a iteração com o do while. Então olha só que doido. Se o meu index for menor ou igual, se ele for menor ou igual ao meu orders.length, então eu entro nessa condição if aqui. Ou seja, nesse caso, ele vai do primeiro, do 0 até o último. É como se fosse o loop for ali mesmo. Né? Igual a gente faz aqui, ó. Index 0 até ele ser menor do que o tamanho do array. Top. E aí eu quero que aconteça o quê? Eu vou declarar uma const aqui chamada juice time, o tempo do suco, e eu vou chamar a nossa função que faz isso lá em cima, né? Que é o time to mix juice. Então, ó, time to mix juice, ele espera um parâmetro, que é o nome aqui do suco. Esse nome do suco eu vou passar com orders index. Então, passei para lá, ele vai executar aquela função e vai trazer para mim em número, né, qual que é o tempo aqui que demora para fazer aquele suco que eu tenho nessa variável juice time aqui. Beleza, então já peguei essa variável. E aí, o meu time left, o tempo que resta, eu vou pegar ele, então eu pego o meu time left,
o tempo que falta, né, para o meu turno acabar, e eu vou decrementar o meu juice time, que é o valor aqui que esse suco demora. Então, naquele caso lá, né, do 5, eu peguei o 5 e diminuí 1.5. No primeiro aqui, que é 1.5 minuto. Depois, no próximo, eu vou decrementar. Ele vai ficar negativo. Eu não passo para o próximo, porque essa condição aqui não vai ser verdadeira. Essa que é a pega aqui. Então, decrementei. E aí, o que eu faço? Porque é só isso que eu preciso fazer. Só que na próxima vez, ou seja, quando esse while aqui, essa condição continuar sendo verdadeira, o do ele vai ser executado de novo. Então é o loop. Só que para ele ser executado no próximo index, porque a gente está fazendo aqui no index igual a 0, né? Ó, eu comecei no 0, para no próximo eu preciso pegar o index e incrementar 1 nele. Que é o que a gente faz no final do loop for, né? Ó, fazer esse index mais igual a 1 aqui, que é para ele ir para o próximo. Então tá vendo? É a mesma coisa, só que com uma escrita diferente. E aí, beleza. Esse do aqui, ele vai ser feito enquanto acontecer o quê? Enquanto o meu time left for maior do que 0. Ou seja, quando esse valor aqui for positivo, né? Então eu não preciso colocar maior ou igual aqui, porque ali fala, né, ó, que o tempo restante do turno será sempre maior que 0. Então, por isso que eu vou colocar maior do que 0 aqui. Então, enquanto for maior do que 0, eu vou pegando mais suco para fazer. A partir do momento que ele não for maior do que 0, ou seja, ele for negativo, então meu loop ele vai ter sido finalizado, né? Ele terminou meu loop. Essa é a pega. E aí, no final, o que a gente vai retornar? Você fala assim, pô, mas e aí, cara? Eu tô pegando esse nome da onde, né? O nome do suco, porque eu preciso retornar o array com os nomes dos sucos aqui que falta, né? Que faltou aqui para eu fazer. Você tem aqui algumas opções. Primeiro é você, aqui dentro do if, você pode criar um array vazio e aí cada vez você fazer um push do orders index e aí você vai ter ali o array escrito, beleza? De todos os sucos ali que faltam. Ou você pode fazer de uma forma também interessante, que é o quê? Eu vou pegar o meu orders, que é o meu array. Eu vou utilizar uma funçãozinha chamada slice, cara. O que ele vai fazer? Ele vai fazer um corte. O slice ele vai cortar um array. Abre e fecha parênteses, e aí você quer cortar esse array onde? Aí você tem que passar um index aqui. Esse index, ele vai ser o quê, cara? O index. E aí eu vou fazer um corte. Então eu não preciso criar um novo array, ele simplesmente vai pegar um recorte desse array que já é o array original, vamos dizer assim. Então como assim, né? Vamos supor que, ó, nesse caso aqui, ó, eu tenho 1, 2, 3. Então eu tenho 3 aqui, 3 elementos. Ele fez o index 0, o 1, e aí no 2 ele corta. Ele não fez, porque daí ele estourou aqui o 5. Então o que ele vai fazer aqui? Ó? Porque como ele está incrementando 1, a hora que ele chegar no elemento que vai dar errado aqui, ele não continua mais. Então eu pego esse index que está aqui, que eu fico redeclarando o valor, ele recorta o valor restante, ele te entrega aqui bonitinho. Você não precisa, nesse caso, criar um novo array, a não ser que você queira. Então você pode fazer isso e tal. Nos testes aqui eu cheguei a olhar, ele não faz nenhuma verificação se você criou ou não um novo array, tá? Ele não se importa com isso. Então tudo bem, você pode fazer das duas formas aqui que vai dar certo do mesmo jeito. npm run test. Tá aí, ó. Passou em todos, a gente conseguiu fazer. Então fiz aqui com do while também, essa que é a estrutura para fazer com do while. Vamos fazer aqui a submissão da brincadeira. Vou pegar aqui o exercício submit, só para a gente finalizar o nosso processo aqui, né, cara? Porque é legal fazer tudo, né? Ó. Submit mixed juices. Mandamos bala, foi para lá. Vamos atualizar a página aqui para ele reconhecer que a gente fez.
Rodou os testes, olha lá, ó, passou, que delícia, maravilha. Marcar como completo aqui e vamos compartilhar com a comunidade. Deixa eu voltar para cá. A gente volta lá nos Exercises Overview. Esse foi, então, o Mixed Juices, certo? Aqui que a gente tinha para fazer. O próximo aqui, ele tá bloqueado, cara. Olha só, queria ir na ordem certinha aqui, ele não deixou. Então, a gente vai ter que fazer o próximo aqui ser o High Scoreboard. Esse vai ser o próximo. Lembrando, né, eu sempre falo, mas o código aqui desse exercício está no meu GitHub. O link do GitHub está aqui na descrição do vídeo. Você pode pegar aquele código lá também. É legal sempre você mudar ali os valores e tal, para no final das contas estudar, aprender o que está fazendo mesmo e não simplesmente resolver aqui e dane-se, beleza? De novo, se você ainda não deu o like, dá um likezinho aí nesse vídeo, cara. Ajuda a chegar para mais pessoas que estão aprendendo aí também a brincadeira. E te vejo no próximo vídeo. Espero que você tenha gostado, valeu e até a próxima!